O litoral norte de São Paulo sofre com os estragos provocados pela chuva. O acesso à região pela antiga Serra dos Tamoios está interditado desde a noite de quinta-feira por causa de um deslizamento. Em Ubatuba, equipes do Exército e da Defesa Civil construíram um acesso provisório à comunidade Folhas Secas. A região ficou isolada depois da chuva destruir a única ponte que levava os moradores à região central da cidade. Mais de 25 toneladas de alimentos, água potável, produtos de higiene e limpeza foram enviados de helicóptero para o bairro e vão ser distribuídos para os moradores que ficaram isolados. Segundo a Defesa Civil, o estado de São Paulo já registrou 16 mortes provocadas pelas chuvas neste verão, 10 por enxurradas. Vamos saber como está a situação por lá, atualizar todos os dados agora com o Tenente Maxwell de Souza, que é porta-voz da Defesa Civil do Estado de São Paulo. Tenente, bom dia, muito obrigada por estar com a gente aqui no Hora News. É uma região que a gente acompanha na Record News já há bastante tempo, tem sofrido com fortes chuvas, não é de hoje, infelizmente. Mas, para começar, ainda tem trecho de estrada interditado? Bom dia. Bom dia, Kelly. Bom dia a todos que nos acompanham. Um prazer falar com todos vocês. Temos trechos ainda interditados na rodovia Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba. Ela segue interditada, somente moradores podem trafegar. Então é importante os usuários evitarem a Oswaldo Cruz, caso estejam indo na região do Vale do Paraíba para o litoral norte. A opção é a Tamoios. Felizmente, a Tamoios está completamente liberada. Ela foi interditada por alguns dias em virtude da chuva que caiu na região da Serra do Mar. Ela estava interditada preventivamente, agora ela foi liberada. Então seguem como opções para o litoral a Mogi Bertioga ou a rodovia dos Tamoios. E existe ainda, pensando em rodovia, algum trecho que merece maior atenção? O monitoramento está sendo feito de forma mais cuidadosa devido à quantidade de chuva, Tenente? Olha, a própria Tamoios e a própria Mogi Bertioga, nós sempre monitoramos essas rodovias em virtude do risco de deslizamentos de terra. A própria Rio Santos também, né, que corta ali Ubatuba, Caraguá, São Sebastião também, estamos sempre monitorando essas encostas. Como o volume de chuva está diminuindo, né, um pouquinho naquela região nos últimos dias, então nós ficamos, de uma certa forma, mais tranquilos, mais atentos. Tranquilos, mais atentos, porque nós temos previsão de chuva para hoje à tarde novamente. Está tendo chuva isolada. Eu estou aqui no Centro de Gerenciamento de Emergência da Defesa Civil e as pessoas podem ver aqui, ó, que nós temos os radares, estão atrás de mim, que apontam as chuvas no estado. Agora está chovendo no Grande ABC, chuva isolada, está uma chuva moderada naquela região, mas para hoje à tarde pode voltar a chover no litoral. Então, para o usuário, para o motorista que for para o litoral ou que estiver voltando no fim de semana, muita atenção. Se a chuva começar e você estiver na rodovia, o melhor a fazer é parar o carro, esperar a chuva passar para prosseguir viagem. Pois é, a gente viu nas imagens, não é, Tenente, que a ajuda está chegando para os moradores, mas em relação, principalmente ao bairro Folha Seca, a ponte foi levada. Como é que está a situação por lá? Olha, o governador Tarcísio está lá agora. Está junto com o nosso secretário, o Coronel Engel, eles estão lá no Folha Seca conversando com os moradores e nós vamos construir uma ponte nova lá. O governador já determinou, nós vamos fazer, na verdade, 3 pontes ali em Ubatuba, 2 no Folha Seca e uma outra ponte em outro ponto da cidade, uma ponte que não foi embora, não rodou na chuva, mas os nossos engenheiros avaliaram a ponte e o melhor a se fazer é fazer uma ponte nova. Nós vamos investir mais de 6 milhões de reais ali em Ubatuba, o governo do estado, na reconstrução destas pontes ali na cidade de Ubatuba. Levamos ajuda humanitária, 25 toneladas em itens de ajuda humanitária, que já estão na mão dessas famílias, porque elas ficaram isoladas e não estão mais isoladas. Com o apoio do Exército Brasileiro, foi construída uma ponte provisória, então já é possível os pedestres atravessarem, como a gente viu nas imagens. Então é realmente um trabalho muito rápido. Começou a montar essa ponte ontem de manhã, depois do almoço ela já estava pronta. Ela vai ficar lá montada até que nós coloquemos, então, instalemos uma ponte que vai ser muito melhor do que a ponte que tinha lá. Essa ponte que a gente vai construir definitiva, ela não vai mais ser arrastada pela chuva. É uma ponte que a gente constrói para que não seja mais arrastada diante de chuvas que possam cair no futuro. Tenente, normalmente, quando se fala em obra pública, existe todo um processo, um trâmite legal que tem que ser cumprido, com licitações e tal.
Esse decreto, né, que está sendo criado e essa medida que foi decretada, estado de emergência, pode agilizar realmente que essa obra fique pronta de uma forma mais rápida? Não só pode, como está. Nós vimos que a chuva caiu de quarta para quinta-feira, hoje é domingo, quinta-feira a gente passou o dia todo lá, não saímos mais, nossas equipes do governo estadual, da Defesa Civil estão lá desde quinta-feira, nós continuamos lá, inclusive, né? Foi um trabalho realmente coordenado, nós contamos com o apoio da Polícia Militar por meio do helicóptero Águia. Então, nosso caminhão desceu carregado, chegou no aeroporto de Ubatuba, ali entrava no helicóptero Águia, ia para dentro do bairro e nós retirávamos e entregávamos para os moradores. E esse decreto, ele agiliza o processo de contratação. Então, nós vamos assinar um convênio com a Prefeitura de Ubatuba e aí a Prefeitura tem que fazer a licitação. Nós já conversamos com a Prefeitura para que eles façam isso no máximo, o mais rápido possível, porque o quanto antes eles contratarem essa empresa, mais rápido isso vai ser feito. É claro que a gente vai ficar em cima também da empresa para que eles acelerem, agilizem o processo de reconstrução. O que a gente tem que perceber é que tudo que a gente está fazendo para tentar dar a maior agilidade possível para devolver a normalidade às pessoas. No final das contas, o que a população quer é retornar à sua normalidade, retornar à sua vida, e é isso que a gente está buscando fazer durante o nosso trabalho. Tenente, o senhor disse que não tem mais famílias isoladas, né? Ainda bem, graças ao trabalho que está sendo feito. Mas alguma família teve que sair de casa por ser uma área de bastante risco? Nós tivemos no bairro Taquaral, perto do rio Angeli, também em Ubatuba. Nós tivemos algumas famílias que tiveram que sair porque o rio subiu demais, então acabou afetando a casa delas. Elas ficaram em um abrigo. Essas pessoas ainda estão ali, mas o município vai assistir essas famílias. Isso é em outro bairro. Em Folha Seca, nós tínhamos 15 pessoas que estavam desalojadas porque elas não conseguiam sair do bairro, voltar para suas casas. Agora elas já saíram, então nós não falamos mais em pessoas desalojadas ali naquela região. Tenente, para a gente fechar, quais são os principais desafios desse momento? Olha, os principais desafios estão na cidade de Salesópolis também. Nós estamos com uma equipe lá, nós fizemos vistorias naquela cidade e o caminhão está saindo agora com ajuda humanitária para apoiar as famílias que foram atingidas em Salesópolis. Porque essa noite choveu muito na Grande São Paulo, no Alto Tietê, região de Mogi das Cruzes, Suzano, Salesópolis, Guararema. E a gente também está apoiando Guararema. Guararema também foi castigada, tem um bairro na cidade, o nosso coordenador regional está lá, inclusive agora, andando pelas ruas para entender a necessidade. Pelo que ele acabou de nos dizer, eu falava com ele minutos antes de estar falando com você aqui, Kelly. Ele me disse que algumas casas foram atingidas pelas cheias. Parece que faziam 10 anos que esse bairro não sofria com alagamento. E agora, hoje, sofreu dado o volume de chuva. Para ter uma ideia, essa noite choveu 100 milímetros em Mogi das Cruzes. Em uma noite, a gente está falando de volume que era para cair. Em 2 semanas, caiu em uma noite só. Então, a região foi castigada e a gente já está lá. E daqui a pouco a gente vai mandar ajuda humanitária para apoiar a cidade de Guararema também. Pois é, são vários pontos complicados por conta do tempo. Tenente, tem imagem também da capital paulista. São Paulo registra hoje máxima de 28 graus. Você veja como o tempo está fechado, está feio. Trânsito, inclusive, na Marginal Tietê. A gente vai trazer logo mais também algumas imagens para mostrar aqui. Olha lá, o trânsito fluindo bem na Marginal Tietê. Para a capital paulista, alguma preocupação, Tenente? Vem chuva, então nós temos previsão de chuva para o final do dia para a capital. E é uma chuva isolada. Quem está assistindo a gente, que mora na capital, vai poder chegar no final do dia e falar: poxa, Tenente Maxwell falou que ia chover, não choveu. Mas não choveu no seu bairro. Muitas vezes no Tatuapé não choveu, mas no centro da cidade despencou água lá e gerou alagamento. Então o que importa é, durante a chuva, a população tomar cuidado. Começou a chover, é chuva de verão. Você falou de 27 graus, vai ficar aquela sensação de abafado. E aí chega a umidade no final do dia, traz aquela pancada de chuva muito forte. E aí gera ponto de alagamento e enxurrada. Infelizmente, o número de mortes aumentou. Vocês trouxeram 16 mortes e 10 por enxurrada. Eu trago aqui a triste notícia que esse número aumentou para 17 mortes e 11 por enxurrada. Infelizmente, uma moça de 20 anos morreu em Brotas. Ela estava dentro de um carro. O ocupante acabou sobrevivendo, conseguiu sair, ela não conseguiu, foi arrastada. E essas mortes, olha, são 11 já, de um total de 17 pessoas arrastadas por enxurrada. E o que é isso? É tentar atravessar a água.
tentar entrar, achar que dá e quando entra não dá. Então fica aqui o nosso pedido para quem está acompanhando, não tente atravessar uma área com enxurrada ou com alagamento, você não vai conseguir passar, vai acabar ficando preso, vai ser arrastado e dificilmente vai conseguir sair dessa situação. Olha, já que o senhor trouxe esse ponto, muitas vezes a gente não tem a dimensão em quanto tempo a água pode subir, né, tenente? Em alguns trechos, a água sobe em questão de segundos? Eu não diria segundos, mas em questão de poucos minutos. A pessoa, a depender, se nós estamos falando de um extravasamento de um rio, ou seja, a cheia de um rio, pode ser segundos realmente. Nós vemos imagens, por exemplo, em cachoeiras, quando a gente fala de cabeça d'água, são questões de segundo. Chove, né, na nascente do rio e a pessoa não sabe, ela está às vezes 2 quilômetros longe da nascente, brincando ali na cachoeira. E quando menos percebe, vem aquele volume intenso de água. Nesse caso de cachoeira, a gente orienta os sinais que antecedem. Folha vindo na água, a cor da água muda, pedras rolando. Isso é sinal de que tem que sair correndo, porque em menos de 1 minuto vai vir um volume de água. Na cidade, quando a gente pensa ali, por exemplo, na Avenida dos Estados, Rio Tamanduateí, quando chove ali na região de Mauá, normalmente em Santo André, em São Caetano, alaga. E isso é em questão de poucos minutos, a água joga para cima e aí pode atingir os motoristas. Então, realmente pode ser muito rápido. Por isso que a gente pede para a população entender o risco. Começou a chover, você tem noção que aquele local alaga, evite aquela rua, porque você pode acabar sendo surpreendido. E eu finalizo falando dos cuidados e orientações sobre o que fazer. Fui surpreendido. Nós temos uma imagem que circulou essa semana do cônsul dos Emirados Árabes, no bairro da Bela Vista. Ele ficou preso em cima do teto, ele e os seguranças. Esta é a postura adequada. Ficou preso na enxurrada, sai pelo vidro para o teto do carro, fica em cima do teto, porque aí você não vai morrer afogado dentro do carro, e o bombeiro vai conseguir te salvar, porque ele vai saber onde você está, porque em cima do teto você fica sinalizando para o resgate. Dicas muito importantes. Tenente, muito obrigada pela participação no Hora News. Trouxe todos os dados atualizados para a gente. É muito fundamental. A gente sempre acompanha de perto o trabalho da Defesa Civil. Um bom dia e um ótimo trabalho neste domingo. Nós agradecemos. Um bom trabalho a todos. Contem sempre com o trabalho da Defesa Civil. Obrigada, tenente.